Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Nicolas e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso gratuito que a gente está regravando para vocês, trazendo esse conteúdo mais atualizado, tá? E hoje a gente vai falar sobre tintas e agulhas, certo? Então a gente vai começar explicando sobre tintas para vocês entenderem um pouquinho melhor como escolher as tintas de vocês e depois a gente vai para a parte de agulhas, certo? Então bora lá. Basicamente, como é que funcionam as tintas, tá? É bem simples de entender a questão das tintas, a gente só vai abordar um pouquinho para vocês entenderem direitinho como funciona. O tubo de tinta, ele é feito basicamente de pigmento e diluente, tá? Não exatamente nessa proporção, mas só para ilustrar para vocês. Então, como é que funciona? A gente tem o pigmento, que esse pigmento são micropartículas, ele é tipo um pozinho mesmo, inclusive vocês podem fazer esse teste na casa de vocês. Quando vocês pegarem a tinta, bota numa colher, bota no fogão ali, deixa no fogo por um tempo, ela vai ferver, borbulhar e depois ela vai secar. Quando ela secar, vai ficar só esse pigmento, que é um pozinho preto mesmo, tá? Isso falando, logicamente, do pigmento preto. Então, a gente tem uma porção de pigmento e a outra porção de diluente. Qual é o papel do diluente, né? O papel do diluente é fazer com que esse pigmento entre dentro da pele. Se a gente tivesse a tinta em pó, a gente não conseguiria aplicar dentro da pele, obviamente, né? Então, a gente tem esse diluente para fazer essa diluição do pigmento para conseguir colocar o pigmento dentro da pele, certo? O que difere de uma tinta para outra? Lógico, as partículas que são usadas no pigmento, o tipo de pigmento que é usado, mas não tem muito mistério em relação a isso também, tá? Basicamente são vários componentes ali que a galera usa para fazer o pigmento, normalmente minerais, produtos naturais assim, para fazer o pigmento, e aí tu encontra a porção certa de pigmento para colocar o restante de diluente e fazer com que essa tinta, esse pigmento consiga entrar dentro da pele. Então, basicamente, a tinta é isso, não tem muito mistério, não tem nenhuma super tecnologia envolvida na tinta, tá? A gente tem a variação das partículas de pigmento. Então, o que acontece? A gente pode ter partículas mais grossas do pigmento ou partículas mais finas. O que isso vai alterar ao longo do processo? Normalmente, quando a gente tem partículas mais finas, são tintas mais direcionadas para traço, tá? Justamente por essas partículas serem mais finas, elas já serem mais diluídas, no caso não serem diluídas, mas tipo, elas já serem menorzinhas, e isso fazer com que o pigmento fique exatamente naquela área. Quando a gente tem um pigmento com partículas mais grossas, esse pigmento ele tende a expandir, porque o nosso corpo tende a quebrar esse pigmento. Então a gente tem pigmentos com partículas mais grossas e mais finas. Normalmente as mais finas são para traço e as mais grossas são para pintura, o chamado preto tribal, por exemplo, né? Então basicamente a tinta é assim que funciona, tá? Não tem muito mistério como eu falei para vocês. Aqui embaixo a gente tem um exemplo que é o seguinte, são as 3 camadas da pele que a gente vai falar sobre isso mais adiante, tá? Mas basicamente a gente tem 3 camadas da pele. A primeira camada não é onde a gente quer depositar a nossa tinta. Por quê? Porque essa camada ela é renovável. Então a tinta que é depositada aqui em todo o procedimento de tatuagem que a gente fizer, essa tinta vai embora, ela vai sumir, tá? Junto com a pele para dar lugar para uma pele nova. A segunda camada é onde a gente quer que a tinta fique. E a terceira camada é onde a gente também não quer que ela fique, mas por outro motivo. Porque nessa parte a tinta ela vai estourar, ela vai se dissipar e vai acabar estourando o traço, tá? Então basicamente o que a gente vai ter? No primeiro ponto, onde a gente depositou o nosso pigmento, tá? Lembrando que o diluente, ele é diluído, ele vai embora depois na nossa pele. A única coisa que fica na nossa pele é o pigmento, certo? Então o diluente ele só serve para colocar a tinta dentro do nosso corpo, tá? Dentro da nossa pele. Então, quando a gente faz a pigmentação só na primeira camada, a gente tem um depósito de tinta na primeira camada e não tem na segunda ou na terceira, certo? O que acontece? Essa camada ela se renova. Quando essa camada se renova, essa tinta ela vai embora. Então, não é o ponto que a gente quer pigmentar. No segundo exemplo aqui, a gente tem uma tinta depositada na primeira e na segunda camada. E essa tinta depositada na primeira e na segunda camada, ela fica ali, certo? Então, na segunda camada não vai perder pigmento, vai estar tudo certo. Na primeira camada, esse pigmento vai sumir, então a tinta vai ficar aqui. É nesse ponto que interessa que a tinta fique, certo? Lá no nosso terceiro exemplo, a gente tem uma pigmentação na primeira, segunda e terceira camada. O que acontece na terceira camada? E me desculpem por esse desenho, mas foi a única forma que eu consegui representar. É exatamente o fato de que ela vai se expandir, esse pigmento ele vai se expandir, ele vai se dissolver, então ele não vai ficar naquela região que ele precisa, ele vai expandir. Então isso na questão do traço é uma questão muito ruim. Então o que acontece? Quando a gente tem uma pigmentação na primeira camada e em alguns pontos na segunda, a gente tem aquele traço falhado, que fica um pontinho, fica uma parte sumida, fica um tracinho, um pontinho, parte sumida, e assim vai alternando. Por quê? Porque a gente não está depositando o pigmento na camada correta. Certo? Isso a gente vai explicar amanhã na aula de teoria de traço.
Então a gente não está depositando o pigmento na parte correta e isso faz com que a gente não tenha um traço bom. Isso a gente está falando de traço, obviamente, tá? Esse é o primeiro exemplo aqui, certo? O segundo exemplo seria esse exemplo aqui, ó, que a gente tem um traço consistente do início ao fim e depois da cicatrização, essa tinta ela até se perdeu, mas o que importa é esse pigmento que fica aqui, certo? E no terceiro exemplo, a gente já tem uma tinta que foi depositada na primeira, segunda e terceira camada. Então o que acontece? A gente até tem um traço contínuo, mas esse traço ele vai ficando mais grosso em algumas áreas. Por quê? Nessas áreas que ficou mais grosso é onde a gente atingiu a terceira camada. E aí dessa forma a gente tem uma pigmentação que ela vai estourando o traço, isso é o que a gente chama de estourar o traço. Então o que acontece com o pigmento quando ele está nessa segunda camada? Ele não perde a cor dele. O pigmento ele continua da mesma forma, do mesmo tom, certo? Então se tu viu lá no teu tubo de tinta que tu tem um pigmento da cor X, se tu depositar na segunda camada, ele vai ficar na cor X e pronto, perfeito, é isso, exatamente isso, tá? O pigmento ele não se altera, certo? Ele continua na mesma cor. Tanto que a gente tem exemplos na internet, inclusive aconteceu comigo, de eu me machucar numa área e essa tatuagem aqui, que tá meio esverdeada, que vocês estão vendo, quando eu me machuquei, a pele saiu e embaixo estava preto, como se eu tivesse recém-aplicado. Porque o pigmento ele fica lá. O que altera a cor é outra coisa que a gente vai explicar em seguida. Então o pigmento ele tem que ser depositado nessa segunda camada, porque é ali que a gente quer que esse pigmento fique, porém ele não sofre alteração com o tempo, ao longo do tempo, tá? Ele vai ficar ali, a única questão é que ele vai se dissolvendo um pouco mais, ele vai interagir com outro ponto que a gente vai explicar para vocês. Então o que é esse outro ponto que a gente quer explicar para vocês? A primeira camada da pele, ela é onde a gente tem a nossa melanina. Então vocês podem ver que a minha cor da pele, minha pele não é branca clara, certo? Então essa melanina que eu tenho, ela fica em cima do nosso pigmento. Lembra que a gente pigmentou, em todos os pontos a gente pigmentou na primeira camada? Esse pigmento com o tempo, assim que cicatrizar, ele vai sair, ele vai só sumir. Então não vai acontecer nada com esse pigmento, ele não vai estar representado logo depois do processo de cicatrização. Então esse pigmento não vai existir aqui, certo? O que vai dar lugar aqui? Seria a nossa melanina. Então deixa eu ilustrar aqui para vocês, ó. Então aqui é onde ficaria a nossa melanina, ou seja, o tom da nossa pele. Então se a gente está falando de pessoas muito brancas, esse tom de pele ele praticamente não vai influenciar no pigmento. Se a gente está falando de pessoas pardas, pessoas mais ou menos da minha cor, coisa assim, já vai influenciar, porque a gente tem uma pigmentação. Se a gente está falando de pessoas negras, a gente vai ter uma influência muito maior por conta do tom da pele, certo? Do tom da melanina que tem em cima da tinta. Então essa influência ela vai acontecer. O que acontece? A gente tem algumas tintas que chamam de preto turbinado ou alguma coisa do tipo assim, nesse pigmento preto aqui, junto desse pigmento aqui, a gente vai encontrar também outros tipos de pigmento, normalmente os tons entre o roxo e o vermelho, tá? Mas a gente pode encontrar tons azuis, coisas do tipo, certo? O que acontece? A gente vai ter pigmento preto com um pouquinho de pigmentos de outras cores, para compensar essa pigmentação natural que a gente tem da pele, essa melanina natural. Então não significa que esse preto turbinado, então se eu usar o preto turbinado ele não vai ter influência da melanina. Lógico que vai. Então vocês têm que medir o tom para saber se de fato isso alteraria. Vocês podem fazer esse preto turbinado colocando uma gota de alguma outra cor que vai suprir um pouco a cor da melanina da pessoa, tá? Então o preto turbinado ele funciona dessa forma. Ele tem outros pigmentos de outras cores que são incluídos junto com o preto, falando obviamente do preto no caso, para compensar um pouco o tom da melanina. Mas isso não quer dizer que o preto turbinado é a melhor opção na maioria dos casos, porque, por exemplo, se tu pegar uma pessoa com a pele muito branca, isso não vai fazer diferença. Vai ficar com um tom que é preto com algumas outras cores, tá? E da mesma forma, se tu pegar uma pessoa com a pele negra, vocês vão ter também essa alteração, vocês também não vão conseguir aproveitar essa diferença de tons, então não faz sentido em todos os casos. Vocês têm que estudar e entender que caso faz sentido ou não, tá? Mas basicamente a tinta ela funciona dessa forma, o pigmento ele fica na pele, então é importante entender isso, ele fica na segunda camada desde que a gente aplique da forma correta e ele vai ficar lá para sempre, tá? Com o tom dele, porém a gente tem a nossa melanina por cima, que isso faz a diferença, tá? Bom, então agora a gente, explicado toda essa parte aqui, agora a gente vai falar sobre os tipos de tinta, as marcas de tinta, tá? O que isso influencia. Basicamente, nós vamos ter as nossas preferências, a gente vai explicar isso para vocês logo em seguida, tá? Por que nós vamos ter as nossas preferências? Porque a gente pode escolher tinta A, B, C ou D e isso vai variar de pessoa para pessoa. A gente vai ter que experimentar as tintas, ver qual que a gente se adapta melhor.
Mas qual é a maior diferença das tintas, tá? É a quantidade de pigmento em relação ao nosso diluente. Então, vamos colocar aqui, ó, pigmento e diluente, certo? Uma tinta que ela seja mais densa, ela vai ter mais pigmento, porém ela vai ter menos diluente. Aí tu me pergunta assim, Nicolas, então por que as tintas não colocam muito mais pigmento e menos diluente para ter um tom mais forte da tinta que a gente está usando? Isso é bem simples, na verdade, porque quanto mais pigmento a gente usar, mais densa essa tinta vai ficar. Então imagina, por exemplo, para a gente aplicar uma tinta com a densidade de um mel, por exemplo, na pele, que ele demora para cair, isso seria muito problema, porque a gente faz o buraco na pele, a tinta já tem que cair porque a agulha já sai em seguida. Então a tinta ela tem que ser líquida o suficiente para conseguir entrar nesse buraco a tempo antes dele fechar, certo? Então por isso que não se faz uma tinta só de pigmento com um pouquinho de diluente, por exemplo. Uma tinta só pigmento e a gente vai lá e coloca um pedacinho de diluente só para dissolver isso. Isso não vai acontecer, isso não vai funcionar, porque a gente não vai conseguir aplicar esse pigmento na pele, certo? Então a diferença das tintas é que umas podem ser mais líquidas e outras tintas podem ser mais densas. A tinta mais líquida nos facilita a aplicação, é óbvio, né? Mas ela precisa ter pigmento suficiente para entrar na pele e manter aquele tom que a gente precisa. Uma tinta mais densa, a gente vai ter que demorar um pouquinho mais na aplicação, essa aplicação vai ser um pouquinho mais difícil, porém, ela vai ter mais pigmento dentro da pele. Então, é como se a gente tivesse aqui, ó, vou colocar dois casos para vocês, tá? É como se no primeiro caso a gente tivesse essa quantidade de pigmento e no segundo caso a gente tivesse essa quantidade de pigmento. Porém, é mais difícil aplicar uma tinta mais densa do que uma tinta mais líquida. Então, as marcas estão sempre tentando encontrar esse equilíbrio. Porém, isso depende da forma que vocês aplicam a tinta para conseguir ter esse resultado. Porque uma tinta bem aplicada, ela vai ficar com o tom ali tudo certinho, tá? Mas se vocês conseguirem trabalhar com uma tinta mais densa, perfeito, show de bola. Mas só para vocês entenderem a diferença de marcas, tá? Então, basicamente, o que a gente tem de tintas aqui? E eu vou explicar rapidão para vocês, tá? Electric Ink tem três tipos de tinta. A Electric Ink padrão, que é a tinta deles. A Easy Glow, que é uma tinta de bem fácil aplicação. E a Everlast, tá? Eu atualmente uso a Everlast, o preto no caso eu uso o Everlast Outliner Black. É uma tinta que eu gosto, uma tinta que eu me adapto, isso não significa que as outras tintas não funcionem, mas é tinta que eu gosto de usar, tá? Do grupo Amazon a gente tem a Viper Ink e a Star Bright. A Viper Ink ela é um pouco mais líquida, a Star Bright ela já é bem mais densa de verdade, então ela é uma tinta um pouco mais complicada de aplicar, mas vocês podem diluir ela também no processo, tá? E aí a gente tem as tintas da Ironworks e da Master Ink. Eu não sei se tem outras tintas regulamentadas na Anvisa, mas eu recomendo vocês começarem com tintas regulamentadas na Anvisa. Por quê? Eu sei que tem muita discussão sobre isso, tem muita dúvida sobre isso, mas basicamente assim, ó, a gente tem, querendo ou não, a gente tem uma lei no Brasil e essa lei exige que os pigmentos que a gente use sejam regulamentados pela Anvisa. Vocês podem discutir, podem ter vários argumentos, porém a gente precisa que ela seja regulamentada pela Anvisa, tá? Aí vocês vão perguntar, Nicolas, mas por que a Dynamic, a Indian Ink ou outras tintas gringas não estão no Brasil? Isso é um outro motivo, é um outro porém, elas não estão dispostas a cumprir as regras que a gente tem aqui no Brasil e tá tudo certo porque elas são vendidas no mundo inteiro e tudo mais, a gente pode ter todas as críticas em relação a isso. Porém, a gente não fala sobre a Dynamic, Indian Ink ou sobre outras tintas gringas justamente por isso, porque elas são tintas que não podem ser usadas aqui no Brasil por conta da legislação, tá? Então a gente não vai falar sobre essas tintas por enquanto. Então vamos lá. Qual tinta dessas aqui a gente vai escolher para usar para fazer os nossos treinos? Galera, o mais importante no início é a gente conseguir ter uma boa aplicação. Não adianta vocês terem a melhor tinta de tatuagem e não saber aplicar essa tinta de tatuagem. Ela não vai ficar, não adianta. Então vocês podem escolher qualquer uma dessas marcas aqui. Não faz diferença. A diferença mesmo vai ser a preferência de vocês. Então, por exemplo, fulano escolheu a tinta A como preferência, Beltrano escolheu a tinta B como preferência, então só tatua com a tinta B, Cicrano escolheu a tinta C e sei lá qual é o outro nome, que escolheu a tinta D, certo? Pronto, cada um tem uma preferência de tinta e tá tudo certo, todos podem chegar no mesmo resultado. Então o resultado pode ser igual tranquilamente, depende da tua aplicação, certo? Agora, vocês me dizem assim, mas espera aí, Nicolas, que a galera tá falando que a Dynamic é a melhor tinta que tem e tal. Ela é a melhor tinta pela preferência, tá? Lógico que quando vocês estão trabalhando profissionalmente, vocês vão ter as tintas que vocês mais gostam de trabalhar.
mas isso é preferência. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês. Se vocês pegarem uma tatuagem X ou a tatuagem Y, tá? Hoje, ou até mais futuramente, quando vocês estiverem intermediário até avançado, tá? Vocês conseguem definir se ela foi feita com a tinta A, com a tinta B, com a tinta C, acho que eu já misturei aqui as cores, ou com a tinta D, e vocês saberiam dizer a mesma coisa dessas outras tintas aqui, dessa outra tatuagem? Vocês conseguem olhar para uma tatuagem e dizer qual é a tinta que foi usada nessa tatuagem? Porque assim, sinceramente, tá? Eu gosto de fazer testes práticos, eu gosto de fazer coisas que têm resultado. Se a gente não sabe identificar, olhando para a tatuagem, qual tinta que foi usada, não faz tanta diferença a tinta que a gente está usando. De verdade, tá? Porque o resultado, ele vai ser muito parecido, muito próximo. E principalmente vai variar do local da aplicação, da forma que a gente aplicou, da forma que a pessoa cuida. Então tem vários fatores que influenciam diretamente no resultado. Resumindo, o resultado vai ser sempre igual. Vai depender de vários fatores, várias variantes que é muito difícil a gente calcular. Então se vocês me disserem, mas Nicolas está falando besteira, a Dynamic é melhor, a India Ink ou qualquer outra tinta gringa é melhor do que as tintas nacionais, então faz esse teste com essa pessoa, vê se ela sabe dizer, olhando para uma tatuagem, qual é a tinta que foi usada. Se ela souber qual é a tinta que foi usada, aí sim, de fato, isso tem uma diferença no trabalho para ela. Mas para nós, pelo menos eu não consigo de forma nenhuma identificar qual é a tinta que foi usada em cada trabalho. E isso para mim traduz o fato de que a gente tem as nossas preferências nas tintas e o resultado ele vai ser o mesmo. Isso vai depender da nossa aplicação, de como a gente trabalha. Beleza? Sobre tintas é isso que eu queria falar para vocês. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre como funcionam as agulhas para vocês saberem como fazer essa pigmentação da forma correta. Começando então com a nossa aula de agulhas, tá? A gente pensou muito como fazer essa aula, como montar essa aula, porque a última aula que a gente tinha feito, ela está muito completa. E o que a gente queria trazer para vocês são informações que ajudem vocês no início da tatuagem. O que a gente percebeu? Aquela última aula que a gente fez há 2 anos atrás, ela está muito detalhada, muito completa, porém ela acaba confundindo um pouco de tanta informação que tem. E eu decidi trazer essa informação um pouco mais direta para vocês nessa aula. Então essa aula ela vai ficar um pouco mais direta, mas vocês conseguem aproveitar tudo que a gente for explicar aqui de uma forma mais clara, sem ficar misturando muitas informações, tá? Essa foi a melhor forma que a gente conseguiu trazer para atualizar vocês sobre a parte de agulhas. Então vamos lá. Primeiro eu queria explicar para vocês que muita gente tem dúvida, tá? Como é que funciona a agulha, como é que é uma agulha, né? Nós temos lá em cima o aro da agulha, certo? Esse aro vem com essa haste. E dessa haste a gente tem lá na pontinha as nossas agulhas, que a gente vai chamar de taper, tá? É onde ficam as nossas agulhas ali, que a gente vai explicar depois sobre esse taper. Esse taper, na verdade, seria esse pontinho do fio aqui, tá? Esse fiozinho aqui, que a gente vai explicar aqui embaixo para vocês como funciona. Então a agulha basicamente ela tem o aro, a haste e as agulhas, que é onde fica o taper, certo? Isso é vista de frente, tá? Se a gente pegar ela e virar ela de lado, a gente vai ter o nosso aro ali, a haste, e a haste ela vai vir soldada aqui, ó, ela vai vir soldada nessa parte das agulhas, tá? Então quando a galera fala assim, tem que botar solda para baixo, tem que botar solda para cima, é bem simples na verdade. É mais fácil vocês pensarem que a solda tem que ficar virada para a máquina, certo? Isso significa que a agulha vai vir, aí a gente vai ter a solda pro lado aqui, tá? Essa parte tem que ficar virada para a máquina. Então, bem simples aqui de entender, tá? A gente tem a haste, ela é soldada na parte que ficam as agulhas, então ela é soldada nas agulhas, e essa solda tem que ficar na direção da máquina, então a máquina fica para esse sentido aqui, tá? E aí aqui a gente coloca o elástico aqui na haste, por quê? Porque a gente usa esse elástico para segurar essa haste, para dar mais firmeza nela durante o trabalho. E o grommet é uma borrachinha que a gente usa dentro do aro para encaixar no nosso batedor, tá? Isso aqui é o que eu falei para vocês, que é tão simples que muitas vezes a gente esquece de falar, mas é importante a gente saber, porque sem o grommet a gente não consegue trabalhar, aí tem que ficar dando um jeito de colocar um papel toalha, coisa assim, não fica muito legal. Então a gente usa o grommet, a gente usa o elástico, tá? Esse elástico é aquilo que eu expliquei para vocês na aula passada. A gente entorta a agulha, coloca o elástico para essa agulha ficar só escoradinha, tá? Então basicamente um elástico não vai fazer força nem nada, ele só vai escorar a nossa agulha para ter mais firmeza durante o trabalho. E a solda que a gente vai usar em direção da máquina, tá? Essa agulha vai dentro da biqueira, obviamente. Então, visto de frente, como é que funcionam as agulhas aqui, tá? É como se isso aqui fosse a solda, certo? Ó, isso aqui fosse a solda e as agulhas ficassem nessa direção aqui, tá? Essa direção aqui que eu mostrei para vocês, ó. Então, as agulhas elas ficam assim, nessa disposição, tá?
E a disposição das agulhas a gente vai explicar um pouquinho ali na frente, mas a disposição das agulhas, elas vão ficar ou assim, sendo RL, sendo RS assim, ou Magnum, que elas vão ficar deitadinhas, a gente já vai falar sobre. Então, dois pontos que são importantes da gente entender na agulha, e aqui é o ponto que eu mais simplifiquei para poder mostrar para vocês conseguirem tirar o máximo de proveito dessas informações aqui, tá? Então, a gente tem basicamente 3 tipos de taper que a gente vai encontrar nas agulhas aqui, tá? Essa é uma informação que normalmente as empresas elas não colocam. E isso é bem bacana de vocês, quando vocês forem comprar agulha, mandar lá no Insta ou manda um e-mail para a empresa, para a fabricante e pergunta qual é o taper que vocês usam na agulha. Porque essa é uma informação bem importante, vocês vão ver que ela faz bastante diferença. Porém, a gente nunca sabe qual é o taper das agulhas. A não ser, por exemplo, a Electric Ink, que tem a linha Black Cat, Pro Needles e Perfect, que elas têm a mesma espessura de agulha, mas elas têm o taper diferente, tá? É uma das únicas que a gente sabe direitinho qual é o taper, normalmente as fabricantes não colocam. Então isso é uma coisa legal de vocês já perguntarem, pergunta lá no Insta da galera, ou manda um e-mail, ou entra em contato, para saber qual é o taper, porque é muito difícil de ter essa informação, e ela é uma informação bem importante, tá? Isso influencia diretamente na nossa pigmentação, vou explicar por quê. O taper, ele é essa pontinha aqui, tá? O que significa? É qual é o ângulo do fio que tu vai ter. Então, por exemplo, assim, ó. Se o teu fio vai ser bem aberto, se ele vai ser mais fechado ou se ele vai ser bem fechadinho, tá? O fio é só essa pontinha da agulha aqui, tá? Então o fio é só onde encontra, assim, é a parte que vai cortar, certo? Então esse fio ele tem que estar muito bom. Se ele não estiver bom, o que a gente vai ter, ó? Uma agulha com fio, a gente vai ter a pontinha bem afiada, tá? Uma agulha sem fio, ela vai ficar meio redondinha. Isso vai bater na pele, vai machucar e não vai pigmentar. Então, o básico é que as agulhas tenham fio, tá? Mas muitas agulhas ainda vêm sem fio, tá? Então, o taper é exatamente a angulação que a gente tem desse fio, tá? Se a gente vai fazer um fio mais fechadinho, mais aberto ou bem aberto. Então, o taper é o fio mais aberto, o long taper é o fio mais fechado e o extra long taper é o fio mais fechadinho assim. Então, ele é bem inclinadinho, tá? O que isso muda? Como a gente coloca a mesma profundidade, a agulha na mesma profundidade, independente do taper, né? A questão é qual a parte que vai entrar. Se vai entrar isso ou isso na pele. E quanto mais fino for esse fio, menor é o buraquinho que a gente cria na pele e menos tinta entra para dentro. Isso também acontece de machucar menos. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? No taper, que é o nosso fio mais aberto, tá? A gente vai ter uma lesão grande na pele, porém a gente vai ter uma pigmentação grande. Então aqui já fica bem óbvio quando é que a gente vai usar esse tipo de agulha. Quando a gente quiser fazer um bold line, quando a gente quiser fazer uma pigmentação bem forte, bem sólida, a gente vai usar esse tipo de agulha, certo? Long taper, a pigmentação aqui, ó, só voltar aqui no taper, a pigmentação é essa aqui, tá? Essa pontinha. Todas elas vão ter a mesma área de pigmentação, ó, mesmo quadradinho, tá? Mesmo tamanho, sem alterar. A diferença é o que vai entrar de agulha na pele. Então, na taper vai entrar tudo isso. Na long taper vai entrar só essa pontinha. Isso aqui já não entra na pele, tá? Que nem aqui, ó, isso aqui já não entra na pele, tá? Nesse caso, a long taper, ela vai machucar um pouco menos, porém ela vai carregar também menos tinta. Então, a gente tem uma agulha que não agride tanto a pele, porém ela carrega menos tinta. Então, se a gente estiver trabalhando numa área que a gente quer fazer um traço mais suave, um traço menos não tão bruto, a gente pode usar uma long taper. Isso vai fazer com que ela carregue tinta, mas ela não machuque tanto também e faça uma pigmentação mais direitinha. E o extra long taper, aí a gente já tem uma agulha super fina, bem fininha mesmo. Isso a gente vai trabalhar quando a gente estiver trabalhando com fine line ou sombra suave, que a gente quer deixar aquela sombra bem suavezinha. As agulhas finas, os tapers finos, elas fazem exatamente isso, tá? Então isso aqui ajuda bastante. Nesse caso a gente vai ter uma lesão muito baixa na pele, porque é uma agulha muito fininha. E a gente vai ter menos pigmento entrando na pele. Então isso acaba ficando meio óbvio, né? O que acontece nesse caso aqui das agulhas mais fininhas? Como ela pigmenta menos, a gente tende a usar ela bastante, tentar pigmentar mais com ela. Não é o objetivo dela, tá? O objetivo da Extra Long Taper é justamente tu fazer um traço fininho, ou tu fazer uma pigmentação, uma sombra suavezinha. Mas se tu ficar machucando ali para tentar colocar pigmento, essa agulha vai machucar mais do que as outras. Obviamente porque tu tá tentando passar várias vezes, tá? Então cada taper de agulha, ele funciona para um objetivo, tá? A gente tem mais alguns tapers, vocês podem ver na nossa primeira aula, mas eu nem recomendo porque acaba misturando muita informação, tá? E aí a gente tem a espessura das agulhas. O que é a espessura das agulhas? Por exemplo, se a gente tem 5 agulhas aqui,
cada uma tem a mesma espessura, certo? Então a gente pode ter uma agulha mais fina, uma agulha média e uma agulha mais grossa. E tudo isso vai atuar diretamente com o taper que a gente estiver usando na agulha. Então, por exemplo, uma agulha fina com o taper mais fino, ela vai ser menor a área de pigmentação, porque a agulha já é fina. Cada uma das 5 agulhas, ela já é bem mais fininha. Porém, se a gente está usando a agulha 10, ela é um pouquinho maior, e a agulha 12, ela é um pouquinho maior. Então, cada agulha em si, ela é mais grossa, tá? Então, isso influencia direto, trabalha direto com o taper. Então, por exemplo, assim, o que vocês vão encontrar normalmente aqui é 10 e 12, tá? Por que eu botei 8? Porque vocês também vão encontrar agulhas com espessura 8 aqui no Brasil, tá? Tem 6, tem 13, mas dificilmente vocês vão encontrar, então por isso que a gente nem coloca, tá? Mas, de novo, quem quiser saber essas informações, tem na nossa aula anterior lá. Aqui acontece como que nem no taper aqui, tá? A agulha 08, ela vai ser mais fininha, ela vai machucar menos a pele e ela vai pigmentar menos. Então aqui a gente vai ter menos pigmento e menos lesão. Menos é bom, né? Menos lesão, uma lesão menor. Aqui a gente vai ter uma pigmentação um pouquinho maior, com a espessura 10, e uma lesão um pouquinho maior, porque a agulha em si ela é um pouquinho mais larga. E aqui, no caso, a gente vai ter uma pigmentação muito maior, com uma espessura, uma lesão muito maior, tá? Então, o que acontece? Quanto maior a espessura da agulha, maior a lesão, maior a quantidade de tinta que ela vai carregar. Quanto menor a espessura da agulha, menor a lesão e menor a tinta que ela vai carregar. O que são esses números? Esses números vocês vão encontrar nas agulhas nessa disposição aqui, ó. 10, 0, 7. 12, 0, 9. 0, 8, 0, 3, por exemplo, tá? Vocês vão encontrar essas especificações aqui nas agulhas, tá? Atrás das agulhas. Não são todas as empresas que colocam isso, mas isso já é uma informação bem comum que a gente encontra nas agulhas, tá? Então, basicamente, o que significam esses números? 10, 12 e 8, a primeira dezena é a espessura que a gente está usando, tá? E o 7, 9, 07, 09, 03, isso aqui é quantidade de agulhas, então é esse ponto aqui, tá? Então aqui a gente, nessa numeração, quando vocês verem essa numeração atrás das agulhas, vocês sabem a espessura dela e a numeração de agulhas que tem. 1007 é uma agulha de espessura 10 com 7 agulhas. Porém, o taper a gente não sabe, tá? Depende de cada fabricante. Mas basicamente é isso, tá? O que a gente vai trabalhar aqui é o seguinte, normalmente 10 e 12, a gente vai usar a espessura 10 quando a gente quiser um trabalho mais fino, um traço mais fino, um trabalho mais delicado. A espessura 12 a gente vai querer usar no trabalho normal, no trabalho comum, tá? Porque a gente vai controlando pelo taper. Então, por exemplo, um trabalho bem pesado, vai machucar muito a pele, mas vai botar muita tinta. Uma agulha espessura 12, taper, pronto. Ela vai machucar muito a pele, mas ela vai carregar muita tinta e vai colocar bastante tinta ali dentro. Então, para fazer um bold line, por exemplo, para fazer uma pigmentação sólida, é uma agulha bacana de se usar, tá? Porém, vamos supor que a pele ela é uma área um pouco mais flácida, um pouco mais difícil de pigmentar. A gente pode usar uma espessura 12 e usar uma long taper, ou até uma extra long taper, tá? Então, tudo isso a gente vai adaptando, vai escolhendo as agulhas. Por isso que é importante essa informação aqui, ó, é importante que os fabricantes coloquem nas agulhas. É uma questão super simples também, é só colocar lá a informação e a gente já fica sabendo, tá? Vamos agora para essa parte aqui, que é uma das partes mais simples, mas é uma das partes que a gente mais se interessa, tá? Que é as disposições que a gente vai encontrar as agulhas, tá? Também coloquei outros tipos lá para vocês, mas a gente vai focar no que a gente tem no mercado aqui. Que seriam as agulhas RL, que vocês vão encontrar como Round Liner, tá? Essas são agulhas de traço, aqui, certo? Traço, tá? Essas agulhas, qual a característica delas? Elas têm as soldas bem fechadinhas, então as agulhas ficam muito próximas. Então, se vocês pegarem a agulha, vocês vão ver que ela é bem apertadinha assim, justamente para fazer o traço e a tinta ficar naquela regiãozinha pequena, tá? Então, a gente tem a disposição assim, por exemplo, ó, 5 agulhas, 7 e 9, tá? 5 agulhas pigmenta essa região, 7 agulhas faz uma pigmentação dessa região e 9 uma pigmentação dessa região. Então, isso vai estar diretamente relacionado à grossura do traço que a gente quer usar. Isso a gente vai usar, enfim, bem adiante, vários tipos de traço, 11, 13, 15 RL, tá?
Mas RL, ela é fechadinha, tá? Então as soldas são bem juntinhas. Então aqui são as agulhas que a gente usa para traço. A pigmentação dela é bem simples, a pele vem, nesse caso aqui, tá? A pele nem chega a alterar tanto como ela altera aqui. Por quê? Porque as agulhas estão muito próximas uma da outra. A pele vai ter essa alteração quanto maior for a numeração das agulhas, quanto mais espaçada ela for, tá? Então nesse caso aqui, ó, da RS, a gente vai ver, a gente já vai ter uma alteração um pouquinho maior, tá? Então aqui é as agulhas como elas entram na pele, tá? Elas entram tudo direitinho, praticamente não tem tanta alteração na pele, tá? Elas são bem fechadinhas aqui, como eu mostrei pra vocês, tá? Elas estão todas grudadinhas assim, tá? Tudo grudadinhas certinho ali. O traço delas vai ser um traço sólido, porque as agulhas estão tudo próximas. Então ela vai pigmentar todos os pontos de pigmento, as agulhas, elas estão próximas, então vão depositar o pigmento bem juntinho, formando um traço consistente, tá? Aí nós vamos ter a Round Shader, tá? A Round Shader, o que ela é? Uma agulha de traço, sombra e preenchimento. Eu vou explicar para vocês por quê. Ela tem uma configuração parecida com a RL, porém ela é aberta, tá? Então, as mesmas 5 agulhas que a gente tinha dessa forma, elas vão ficar dessa forma, tá? O que isso faz com que a gente... O que isso nos oferece, né? A gente consegue preencher uma área maior de pigmentação. Então, por exemplo, aqui, ó. A gente tem toda essa área aqui numa 5RS. Numa 5RL, a gente só vai preencher essa área aqui. Entendeu? Então a gente vai ter uma área de preenchimento maior, com a mesma numeração de agulhas. Porém, isso tem outros pontos, né? A gente já vai falar sobre. Ó, a 7RS, a gente tem essa área de preenchimento, e a 7RL a gente tem essa área de preenchimento. A 9RS a gente tem essa área de preenchimento, e a 9RL a gente tem aquela área de preenchimento ali. Ou seja, a RS ela sempre vai preencher uma área maior que as RL, tá? Porém, como ela tem a mesma numeração de agulhas, ela não pigmenta da mesma forma, porque a solda ela fica aberta, tá? Algumas elas vêm até com uma agulhinha no meio aqui, por exemplo, tá? Mas a pigmentação dela é bem aberta. Então, como ela tem as agulhas mais espaçadas, a gente consegue usar ela para traço, só que seriam traços bold, traços muito grossos, tá? E a gente tem que traçar de uma forma um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais suave, para conseguir fazer essa pigmentação, porque como as agulhas estão mais abertas, ela não vai preencher a área da mesma forma que as agulhas fechadinhas. Então a gente tem que ter mais paciência ali para conseguir pigmentar. Ela também é usada para sombra, porque como ela é aberta, a gente consegue fazer sombra suave em algumas áreas, tá? Então a gente consegue usar ela para sombra. E preenchimento é uma das melhores agulhas para preenchimento, porém, por ela ser uma área menor, ela acaba não servindo muito para trabalhos muito grandes, mas o preenchimento dela fica muito bom. Então, justamente por ela ter as agulhas mais espaçadas, a gente consegue trabalhar melhor essa área para preenchimento, tá? Então, é uma agulha que serve para traço, sombra e preenchimento. Porém, ela acaba sendo usada em trabalhos bem específicos, tá? Um traço, se a gente quer um traço muito grosso, muito bold, a gente usa ela. A sombra, se a gente quer sombrear alguma região que é difícil de chegar com a Magnum, coisa assim, a gente pode usar ela. E o preenchimento, mesma coisa. Em áreas difíceis de chegar na Magnum ou em áreas não muito grandes, tá? Porque quando a área fica muito grande, fica um pouquinho mais complicado da gente conseguir. Então, quando a gente aplicar na pele, só esqueci de falar, tá? Pra vocês, esse vermelhinho aqui que eu coloquei é a pele, tá? É como a pele vai se comportar nessas agulhas. Então, aqui, ó, a gente vai ter uma leve variação para baixo da pele, tá? Diferente da RL. A RL a gente praticamente não vai ter variação, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter a pigmentação dessa forma. Por ela ser um pouquinho mais aberta, a gente vai ter uma variação maior da pele, mas não é muita coisa, tá? E a gente tem o preenchimento dela um pouquinho mais aberto, então é como se a gente tivesse um traço arranhado, tá? Diferente do traço da RL, esse traço, se a gente só pegar e traçar, ele vai sair um traço arranhado. Por isso a gente tem que traçar com calma e pigmentar direito, normalmente inclinar um pouquinho mais a agulha assim, para ela fazer a pigmentação e conseguir ter toda essa pigmentação nessa área aqui, tá? E a disposição dela vista de frente, ela vai ser mais ou menos assim, ó. Ela é a mesma coisa que a RL, só que um pouquinho mais aberta, tá? Então as agulhas ficam tudo retinhas lá embaixo, porém elas são mais espaçadas. Aí a gente tem a nossa Magnum, tá? Magnum. A Magnum é a agulha que a gente usa basicamente para pintura, tá? Pintura e sombra. Então a gente tem pintura e sombra aqui, tá? Na Magnum, a disposição delas, elas são assim, ó. Tudo em trapézio, tá? Então aqui a gente tem 5, 7 e 9 agulhas, tá? Todas elas vão ficar sempre nessa disposição. Uma linha de agulhas embaixo e uma camada de agulhas em cima com uma numeração menor. Então, por exemplo, se a gente tem 4 agulhas embaixo, vão ser 3 em cima. Se a gente tem 5 agulhas embaixo, vão ser 4 em cima. Essa é a disposição das Magnum, tá? A gente vai encontrar Magnum de 5, 7, 9, 11, 13 e até 21, 30 e poucos já tem hoje. Tem Magnum de 50 e poucos para fazer pinturas bem em áreas bem grandes, né?
Então, basicamente, essa aqui é a agulha que a gente usa para pintura, tá? É uma agulha meio chata de usar quando a gente está começando, porque a gente não consegue ter a mesma precisão que a gente tem na agulha de traço. Então, esse é um tipo de agulha que eu recomendo vocês começarem a treinar desde cedo, porque depois que vocês pegam o jeito de trabalhar com a Magnum, fica muito mais fácil. Mas lá no início, até por sair muita tinta, a gente acaba fazendo uma sujeira muito grande, não consegue nem enxergar onde a agulha está batendo. Então, esse é um ponto bem importante de estudar. A pigmentação dela é aqui, ó, a gente tem a pele, e por ela estar mais espaçada, tá? A gente tem a pele variando bastante assim, certo? Então a pele vai fazer um jogo e a pigmentação ela vai ficar desse jeito, ó, as agulhas tudo retinhas, tá? A disposição delas de frente, se vocês pegarem a agulha e botar ela de frente, ela vai ser retinha aqui na ponta, tá? Todas as pontinhas estão na mesma região, certo? E aí a gente tem, já vou explicar para vocês essa parte aqui. E aí a gente tem a nossa Magnum Round, tá? A Magnum Round é o seguinte... Vou botar aqui, round. A Magnum Round é o seguinte, ela tem a mesma disposição, visto de frente, né? A mesma disposição da Magnum comum, certo? 5, 7 e 9 agulhas. A mesma disposição. Qual é a diferença dela para a Magnum comum? A diferença dela é que é o seguinte, primeiro, tá? Quando a gente olhar ela de frente, ela não vai ser reta assim, ó. Ela vai ter essa curva, tá? Por que ela tem essa curva? Por que ela fica nessa curva? Porque a gente vai usar esse tipo de agulha quando a gente quiser uma pigmentação mais homogênea. Por exemplo, aqui na Magnum, a gente vai ter uma pigmentação bem sólida. Então a gente quer fazer uma área de preenchimento, coisa assim, a gente pode fazer com a Magnum reta, e vai ficar muito bom. Eu já vou explicar para vocês por quê. A Magnum Round, ela é curvada. Essa curvatura, ela serve para fazer a pigmentação homogênea. Então, por exemplo, se vocês verem aqui, ó, o tamanho dessa agulha e dessa agulha é diferente, tá? Que entrou na pele, aqui na Magnum reta, né? Por quê? Porque a Magnum reta ela vai pigmentar muito mais nas bordas do que no meio. A gente já vai explicar isso direitinho para vocês. A Magnum curvada não. A Magnum curvada ela vai pigmentar em todas as áreas que ela colocar. A pele vai fazer isso aqui e ela vai entrar igual. Diferente da Magnum reta que vai entrar primeiro as bordas e depois o meio, tá? Então, para preenchimento sólido, a Magnum reta ela é muito melhor. Porque ela tem justamente esse ponto de pigmentação nas laterais. A Magnum Round, ela acaba tendo uma pigmentação mais homogênea e isso facilita quando a gente quer trabalhar, por exemplo, com sombras suaves e tal. Então, é uma agulha muito boa para isso, tá? Vocês vão encontrar também 5, 7, 9, 11, 13, 15, várias numerações, tá? Agora eu peguei essa parte aqui para mostrar para vocês como funciona essa pigmentação na pele, certo? Então, basicamente, o que acontece? Quando a gente bate a agulha na pele, tá? Ela bate e conforme a numeração da agulha tem, ela vai fazer um arco maior ou menor, tá? Se a gente pigmentar com uma agulha de traço, ela vai fazer isso aqui, ó. Por isso que eu falei para vocês que não tem muita alteração da pele, tá? Se vocês pigmentarem com uma agulha bem fininha assim, ela não vai ter tanta alteração. Se botarem duas agulhas, vai ter um pouquinho mais. Se vocês botarem um monte de agulhas, a pele vai fazer isso aqui, ó. Tá? A pele vai ceder. Claro, a gente está falando no pontinho de pigmentação da agulha, né? Mas vocês podem ver mesmo, se vocês colocarem o dedo, vocês vão ver que a pele de vocês, ela não fica assim, ó. Pegou, botou o dedo, ela fica assim, tá? Quando vocês botam o dedo, na verdade, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ter essa curvatura. Essa curvatura vai jogar com as agulhas vão ter a mesma resposta que o nosso dedo ali que a gente fez o exemplo. Então, aqui a gente tem uma Magnum reta, tá? A Magnum reta bateu na pele e ela entrou. Ela vai entrar mais as agulhas das pontas do que as agulhas do meio. Então, por exemplo, aqui, ó, essa agulha aqui entrou mais do que essa aqui. O que isso significa? Significa que aqui a nossa pigmentação vai ser muito maior. Então, a gente tem a pigmentação aqui boa, aqui já vai falhando e aqui a gente tem a pigmentação forte, tá? Então a gente tem a pigmentação bem forte nas pontas e no meio a gente tem uma pigmentação um pouco mais fraca. Por que a Magnum reta ela acaba sendo boa para pintura? Justamente por conta desses bloquinhos que ela tem aqui, ó, tá? Esses bloquinhos aqui fazem com que ela consiga, conforme a gente vai passando para o lado a agulha, ela vai pigmentando o bloquinho aqui, depois aqui assim, né? Para cá, e ela vai preenchendo toda essa área aqui, tá? Então por isso que a gente usa a Magnum reta para fazer esse tipo de pigmentação sólida, pigmentação mais marcada, tá? Então aqui a gente vai ter uma pigmentação bem marcada, justamente por conta dessas agulhinhas da ponta que batem e marcam bastante. Já na Magnum Round, a gente não tem essa variação. Então a gente tem aqui, ó, o mesmo tamanho de agulha até lá a ponta. Então o que entra na pele, considerando aquela curvatura que a gente mostrou para vocês, o que entra na pele é exatamente isso. Então a gente vai ter a mesma pigmentação ao longo de todo o processo, tá? A gente vai ter a mesma pigmentação. Então isso faz com que a gente consiga trabalhar de uma forma mais suave, conseguir uma pigmentação mais homogênea, tá? Diferente da Magnum reta, que essa pigmentação não vai ser homogênea. Ela vai ser bem marcada nas bordas, a gente consegue fazer uma pigmentação mais homogênea com ela, mas isso com a prática, né? Com a experiência.
Nesse caso aqui não, a Magnum Round ela serve mais para fazer essa pigmentação homogênea em áreas grandes, em áreas pequenininhas, tanto faz, tá? Mas quanto maior a numeração da agulha Magnum Round, maior vai ser essa curva e isso vai fazer com que ela fique mais suave ainda. Mesma coisa na Magnum reta, tá? Na Magnum comum. Se a gente estiver usando uma agulha desse tamanho, uma numeração desse tamanho, quando bater na pele, essa área vai pigmentar mais, a área do meio menos, tá? Então, mesma coisa para elas ali. Então, vamos lá. Que agulhas que a gente recomenda vocês para começarem, tá? Lembrando que aqui a gente está focando bastante na galera que está iniciando. Então, Nicolas, que agulhas eu uso para começar a tatuar? Ó, coloquei aqui a numeração para vocês que eu acho que é ideal para a gente começar, tá? É uma numeração bem bacana de começo. Vocês podem comprar agulha 7RL, 9RL e 13RL, tá? Ah, mas qual taper, qual a espessura? Galera, no começo, esquece essa parte. No começo, o mais importante é vocês entenderem como funciona o material de vocês. Depois vocês vão ir para a parte de pigmentação, que daí isso aqui vai influenciar diretamente, tá? Mas o mais importante no começo é vocês terem as agulhas mais fáceis de iniciar. Eu recomendo para iniciar, se vocês quiserem escolher, a agulha de espessura 12, tá? E aí, taper e long taper. Eu acho que esses dois modelos aqui, tá? A taper e a long taper são agulhas boas para começar, justamente por não serem muito fininhas e tal. Quando a agulha é muito fina, parece que não pigmenta e a gente acaba passando várias vezes no mesmo lugar e tal. Então, agulha 7RL, 9 e 13, tá? Eu acho que é uma configuração boa. Por que a gente não bota 3RL ou 5RL? Porque quando a gente está começando, as agulhas mais finas, com menor numeração, né? A 3RL, a 5RL, por exemplo, até a 7RL, ela acaba mostrando muitos traços tremidos, ela acaba destacando muito os nossos erros. E no começo não é muito o que a gente quer, no começo a gente quer facilitar o nosso aprendizado. Depois, com o tempo que a gente já dominou a máquina, já dominou o traço, já sabe como fazer as coisas direitinho, a gente pode partir para outras agulhas. Então, no começo, eu acho que legal é uma 7RL, 9 e uma 13RL, beleza? A 13 é só para o caso vocês queiram trabalhar com traço mais grosso e tudo mais, certo? E aí, a gente vai pegar nossas agulhas de pintura. Então, uma Magnum 9, que eu falei para vocês que é muito legal de a gente aprender já desde o começo com a Magnum, porque ela é meio chatinha e quanto mais cedo a gente pegar essa experiência, melhor. Uma Magnum 15, que ela já compreende uma área maior, então se a gente quiser fazer uma pigmentação sólida numa área maior, a gente vai conseguir fazer aqui, tá? E uma Magnum 15 Round, tá? Que é essa aqui. Que é essa aí também, pra gente brincar, experimentar. E por que 15? Porque quanto maior a numeração da agulha, mais suave a gente consegue. A gente consegue só colocar as agulhas da pontinha e as agulhas do meio e as agulhas da ponta, elas ficam de fora. Então a gente consegue encontrar uma suavidade maior. Vocês podem até pegar uma numeração maior, tá? Mas basicamente o que a gente recomenda é 7, 9 e 13 RL, 9 e 15 Magnum e a 15 Magnum Round, tá? Isso para vocês iniciarem, para vocês entenderem. O que a gente tentou fazer nessa aula foi justamente simplificar esse conteúdo para vocês poderem entender tudo que vocês precisavam de agulhas, certo? O conteúdo de agulhas ele é muito mais amplo, ele influencia muito mais. Por exemplo, a gente tem agulha polida e texturizada, e isso de verdade assim não faz tanta diferença, a gente não tem no mercado aqui, então não faz diferença a gente aprender isso ou não, tá? Mas é bem importante da gente saber esse conteúdo aqui que a gente passou para vocês, certo? Agora eu vou mostrar para vocês rapidinho a diferença entre uma agulha com fio e uma agulha sem fio. A gente pegou dois exemplos, colocamos no vídeo nosso no YouTube e a gente vai colocar aqui para vocês para mostrar a diferença de uma agulha com fio e uma agulha sem fio. Basicamente, a agulha com fio, ela vai entrar mais fácil na pele, ela vai fazer o buraco com uma precisão maior, a tinta vai entrar mais fácil e a agulha sai e o buraco se fecha tudo certinho. A agulha que a gente tem cega, que ela está sem o fio, ela vai bater, machucar e ela vai machucar mesmo porque a gente está falando de uma máquina de tatuagem que tem força para machucar a pele. Então ela vai machucar, não vai fazer o corte direito e não vai entrar o pigmento e a gente vai achar que é algum problema nosso e tudo mais. Mas então a gente vai mostrar para vocês essa diferença de agulhas. Lembra que a primeira agulha que a gente colocou foi a da Aston, né? E essa primeira agulha da Aston, vocês lembram como é que era o fio dela? Deixa eu colocar aqui do ladinho. Aqui, ó. Ó, dá pra ver a diferença, né? Fora que a qualidade da agulha em si, do corpo da agulha ali, é bem inferior, assim, mas o fio não tem fio, basicamente não tem fio, tá? Então o que acontece aqui? Ela machuca a pele e não pigmenta, certo? Ou visto essa diferença de agulhas, então vocês veem como é importante a gente entender dos materiais, entender como eles funcionam e principalmente saber de fato como eles se comportam, tá? Sobre essa aula é isso, eu espero que isso tenha ajudado mais vocês, eu decidi simplificar um pouco as informações para que seja mais objetivo para vocês. E dessa forma vocês conseguirem aproveitar mais isso, não ficar tanta informação na cabeça. Quem quiser se aprofundar mais, sempre falo, tem lá o nosso curso pago, vou deixar o link aqui embaixo para vocês.
Aquele é um curso profissionalizante, isso é o que a gente acha que é básico que vocês deveriam saber e que todas as marcas que produzem agulhas deveriam ter isso, deveriam ensinar isso, mostrar inclusive, passar as informações de qual é o taper que a gente está usando, trazer mais opções de agulhas, de numeração de agulhas, de espessuras de agulhas e tudo mais, porém é o que a gente tem no mercado é isso, tá? Então espero que isso tenha ajudado vocês bastante. Na próxima aula a gente vai falar sobre teoria de traço, onde a gente vai abordar um pouquinho mais essas partes aqui da pele e tudo mais. Então vai ser uma aula bem bacana e espero que vocês curtam essa aí e a próxima. Valeu!